Você sente uma preocupação constante, um medo exagerado, pensamento acelerado, medo do que pode acontecer no futuro, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo. E o pior de tudo é que você, às vezes, deita para dormir, você vira de um lado para o outro e nem consegue dormir, e aí horas e horas passam, você não pegou no sono. E, resumindo, você dorme mal, acorda no dia seguinte indisposto, sente uma fadiga. E você sabia que estes sintomas podem estar relacionados com o TAG, transtorno de ansiedade generalizada? E você sabe o que é TAG? Calma, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar o que é TAG e qual a melhor forma para que você consiga tratar estes sintomas. Após o Covid-19, as pessoas têm aceitado mais o transtorno. Até então, antes, existia esse paradigma de que ansiedade era falta de Deus, as pessoas não colocavam muita credibilidade. Com a vinda da pandemia, e principalmente com o isolamento social, as pessoas começaram a experienciar mais destes sintomas, o que levou um aumento da procura pelo tratamento e as pessoas passaram a se conscientizar mais sobre os transtornos de saúde mental, incluindo o TAG. O TAG se caracteriza por uma preocupação excessiva sobre o futuro e pensamentos ruminantes sobre essas preocupações. Geralmente pensamentos como: e se acontecer algo de ruim? E se eu não der conta? E se eu passar mal? E se aquela pessoa da minha família morrer e acontecer alguma coisa? Se tem uma palavra que podemos usar para definição do TAG, é a palavra "e se". Preste atenção, vou te falar agora sobre os principais sintomas do TAG. Uma preocupação intensa e persistente acerca de várias situações sobre a nossa vida. Dificuldade de controlar pensamentos negativos. Tensão muscular e cansaço constante também fazem parte do quadro. Eu não poderia deixar de citar dificuldade para dormir e irritabilidade. Existem vários outros sintomas que eu poderia citar, mas eu vou focar nestes sintomas que são os mais comuns encontrados no TAG. Esses sintomas podem durar meses e até anos, de forma muito crônica, e pode acabar trazendo prejuízos para a sua vida. Eu mesma sou uma pessoa que me descobri com o TAG há muitos anos atrás. Tudo começou quando eu passei pelo Covid, e na situação de isolamento, eu percebi que, na verdade, eu já tinha o TAG há muitos anos atrás. Só que até então eu não me atentei para os sintomas. Um dos principais sintomas que eu sofri naquela época foi a sensação de taquicardia constante, um aperto no peito, e o meu pensamento só vinha uma coisa: vai acontecer algo de ruim. Eu vou ter um infarto, eu vou morrer, vai acontecer algo e eu não consigo controlar essa situação. E nessa época, eu procurei ajuda médica, fiz vários exames, eletrocardiograma, exames de coração, pressão, e adivinhe, os resultados não deram em nada. Foi aí então que eu me deparei com o famoso TAG. E quais seriam então as causas do TAG? Nós podemos considerar entre as causas mais comuns o aspecto genético, fatores ambientais e desequilíbrios químicos. Fatores genéticos podemos considerar quando alguém da família já sofre com algum tipo de transtorno e que de fato já tenha o TAG, ou algum outro tipo de transtorno, também pode estar correlacionado, como por exemplo, depressão, transtorno bipolar. É comum que, se for de forma genética, já exista alguma pessoa da família que carregue estes sintomas. Bom, os fatores ambientais eu poderia citar vários. Eu vou dar como exemplo o fator do trabalho, em que é um ambiente que nós passamos por constante estresse, pressão por cumprir com os prazos estabelecidos, a rotina do dia a dia e às vezes até aquele conflito com os colegas de trabalho. Podemos citar também problemas e relacionamentos familiares. Já o desequilíbrio químico, nós podemos considerar alterações em nossos neurotransmissores, ou seja, alteração na serotonina e na noradrenalina. E então, como eu posso tratar o TAG? Quais são as formas de intervenção? Bom, se você sofre com TAG ou conhece alguém que tenha TAG, calma, calma. Existem formas eficazes para que a gente consiga tratar os sintomas e ter uma qualidade de vida. É claro que a primeira indicação é uma terapia. Eu sou suspeita, mas eu indico a terapia cognitivo-comportamental, que inclusive é a minha linha de especialização. Neste sentido, a terapia cognitivo-comportamental ela é eficaz no tratamento de ansiedade porque ela ajuda a modificar aqueles pensamentos disfuncionais que estão por trás do sofrimento causado pela ansiedade. Ela te ajuda a ressignificar estes pensamentos, identificar os gatilhos.
e também te passa estratégias para que você consiga lidar no dia a dia de forma muito prática. E que dessa forma você consiga ter o controle sobre os sintomas. A segunda forma é recorrer a medicamentos. E eu indico o uso de medicamentos em casos mais graves, em que o indivíduo já apresenta alguns prejuízos na sua vida e que esses prejuízos acabam causando um grande sofrimento, muitas vezes impedindo que a pessoa viva a sua vida como de costume. O exercício físico também tem um papel fundamental para o controle dos sintomas. Já foi comprovado, cientificamente inclusive, que o exercício tem tanta eficácia quanto a terapia. Portanto, é essencial que adotemos uma vida de atividades físicas, seja uma musculação, um treino funcional, uma aula de luta, uma aula de dança, natação. Eu mesma me identifiquei na musculação. E eu já acostumei tanto com a musculação que nos dias em que eu falto, eu já me sinto super mal. E é claro, um outro fator muito importante é a regulação da alimentação e do sono. E principalmente evitar o excesso de cafeína. Mas calma, eu mesmo amo um cafezinho. Mas eu coloquei na minha rotina tomar café até às 4 horas da tarde. A partir daí, eu não tomo mais café. Porque o excesso de cafeína acaba estimulando muito as atividades do nosso organismo. O que contribui para que os nossos pensamentos fiquem mais acelerados ainda e que aumente aquele estado de agitação. O sono também é fundamental para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional. Quando nós ficamos no estado de privação de sono, nós podemos sentir alguns sintomas como indisposição, irritabilidade, mau humor, fadiga e muitas vezes até confundimos esses sintomas com ansiedade. Tem muitas pessoas que me procuraram e tinham hipóteses de TDAH e ansiedade, justamente porque a falta de sono acaba confundindo a pessoa com este transtorno. Para você ter noção, a privação de sono desencadeia os mesmos sintomas que a ansiedade e o TDAH. Portanto, eu sempre digo que antes de você confirmar um diagnóstico, o primeiro passo de tudo é trabalhar com essa higiene do sono para que a gente consiga investigar se de fato essa sintomatologia não está relacionada à privação de sono. E após isso, e somente então, descartando esta hipótese, podemos trabalhar com outras alternativas. E como dica extra, eu deixo ainda a sugestão para a prática de respiração e relaxamento. Quando nós temos alguns sintomas fisiológicos, principalmente como taquicardia, o coração começa a ficar muito acelerado, isso se dá principalmente pelo desregulamento do bombeamento sanguíneo no nosso corpo, porque o coração é o órgão responsável por enviar este sangue que circula em nosso corpo. E quando a gente está em um estado de ansiedade, nosso cérebro imagina que nós estejamos em uma situação de perigo. E por isso, consequentemente, ele vai disparar o nosso coração para aumentar o bombeamento sanguíneo para os nossos músculos, para que de fato a gente consiga se defender contra o perigo. Perigo este que muitas vezes é irreal. Uma técnica de relaxamento que eu sempre utilizo na clínica é a respiração diafragmática. Consiste basicamente em você inspirar, contar até 2 ou 5, depende do seu ponto de limite, e expirar. Você vai inspirar, segurar e expirar, e vai repetir esse processo por várias vezes até que você perceba que os seus batimentos cardíacos estejam mais controlados. E se você sente que a sua ansiedade está te controlando, está te trazendo um prejuízo, calma, você não está sozinha, inclusive eu já passei por isso. O importante é que você procure ajuda e que você tenha um comportamento de prevenção. Lembre-se que procurar ajuda não é fraqueza, e sim um ato de coragem, porque é preciso muita coragem para que a gente consiga assumir as nossas fraquezas e principalmente expor os nossos problemas. E se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, se você quiser e puder, para que você possa receber mais conteúdos de saúde mental. Te convido também a seguir minhas redes sociais, Instagram, vou deixar aqui embaixo, e vou deixar nos comentários também o meu contato. Beijos, até mais!